E aí galera, eu sou o Vitor Cavalcante E eu sou o Gustavo Cavalcante. e estamos começando mais um Lance Cast. Galera, chegou a nossa retrospectiva aí do ano de do ano de 2023. 2023 aqui pelo Lancecast. Vocês podem talvez até ouvir fogo de artifício aí. A gente tentou aí isolar o máximo. Ainda bem que vocês não estão ouvindo, se vocês não ouvirem. Mas é isso, né? Porque a gente está gravando aqui dia 1º de janeiro. Provavelmente dia 2 está saindo, ou até dia 1. E vamos lá, a gente começou o ano contratando muita gente, como o Guga, o Giovanni. O Guga, que foi uma grande peça de reposição. O Ken foi o principal. Pô, o Giovanni praticamente não jogou. E o Jorge, que foi horrível. Quem? Jorge, lembra daquele? O que ele fez foi praticamente... Ele quase fez um gol contra no Cariocão, se você não lembra. Depois teve uma lesão no joelho, teve que fazer cirurgia. Passou o resto da temporada no departamento médico. E sumiu. E teve o Pirani. E agora a gente vai falar do Pirani daqui a pouquinho. A gente ia para um Fla-Flu na última rodada da Taça Guanabara. Provavelmente vão dizer que não tem importância. Aliás, que foi a gente que ganhou, senão... Teria sim. Exatamente, teria. E a gente precisava da vitória. O empate, o Flamengo ou o Vasco vencia. E o Flamengo começou fazendo gol. Mas a gente ainda estava insistindo. O Cano fez o dele, empatou. E aí no finalzinho chegou o Pirani e fez o gol da virada e acabou o jogo 2-1. É uma pena, né, que o Pirani tenha feito mais nada no ano todo. Foi isso que ele fez. O papel dele serviu para alguma coisinha. Não, pelo menos não foi igual o Giovanni, Jorge. Nossa Senhora. E obviamente, como a gente venceu a Taça Guanabara, a gente se classificou para semifinal do Carioca. A gente pegou Volta Redonda e a gente perdeu na ida. Teve até gol do Lelê. Na volta a gente passou o carro 7-0. 7-0, a maior goleada aí que a gente aplicou esse ano. Cara, pois aí foi uma surra. Depois a gente ainda comprou o Lelê. Pois é. Acabou com eles, mas porque o Lelê era bom no Volta Redonda, mas foi péssimo aqui. Chegou muito bem, assim, com muita expectativa para ser um reserva do Can ali, entrar nos jogos, tipo o John Kennedy, só que acabou que... Não, ele entrou em vários jogos. Entrou em vários. Ele teve a chance dele, mas acabou que não produziu. Então a gente já tinha sido anunciado a compra do Marcelo um pouco antes aí, se eu não me engano, da semifinal. Mas o Marcelo ia entrar de fato só no segundo jogo da final do Carioca. E no primeiro a gente perdeu por 2-0. Olha a vantagem que o Flamengo tinha em cima da gente. Se Fla-Flu já é um jogo complicado no empate, imagina com 2 gols de vantagem. Difícil, né? Só que aí o Marcelo já chegou chegando e fez o gol dele já contra o Flamengo no jogo da volta. Um golaço de fora da área. Pô, já voltou pra casa como? Depois teve gol do Cano. Fomos pro intervalo já esperançosos lá. 2-2 já no agregado. Depois teve um pênalti pro Flu. Eu falei, meu Deus, o Cano que vai bater, o Cano que perdeu na última final do Carioca, mas a gente venceu. Mas ele já poderia ter matado com o pênalti. E aí ele repetiu, perdeu o pênalti. Mas o Santos, o goleiro, se eu não me engano era o Santos na época, isso. Ele espalmou a bola bem no pé do Cano. E aí ele fez o segundo dele, terceiro do Fluminense. A gente estava na frente. Depois o Alexander, que estava super bem antes dele ter se lesionado na partida contra o Cruzeiro. É verdade. E, pô, meteu uma bomba e fez o 4º gol. Cara, 4-2.
Aí a gente foi segurar o jogo. O Arthur Lucas conseguiu reduzir pro Flamengo, mas não mudou nada, que ele fez o gol praticamente no último minuto. E então, bicampeão carioca. Em cima do Flamengo, melhor ainda. Galera, e assim, a gente estava bem no Brasileirão, a gente tinha avançado para as oitavas da Copa do Brasil, a gente venceu do Paysandu na terceira fase, no jogo de ida no Maracanã a gente até chegou aí, e a gente também tinha uma sequência maravilhosa na Libertadores, uma sequência de 3 vitórias, 3-1 no jogo de ida, de virada contra o Sport Cristal, lá na casa deles. Depois do segundo jogo, foi contra o River Plate, 5-1 no Maracanã. Passamos carro aí, hat-trick do Cano, 2 do Arias. E também 1-0 placar mago contra o The Strongest. A gente também estava no Maracanã. E a gente estava muito bem. Mas acontece que o time, não consegue ficar com 3 campeonatos ao mesmo tempo se saindo bem. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Já tinha vindo o Carioca que a gente queria ganhar muito estadual. E no Carioca a gente já tinha dado sangue e, era muita coisa. Então, assim, time cansado, o Marcelo começou a sentir dor, Felipe Melo também ficou de fora, o Keno e o Alexander também machucados, consequentemente desfalcados, e o resultado de tudo isso, né, um time também cansadaço, foi a eliminação na Copa do Brasil, que doeu muito, porque foi logo pro Flamengo. Só que agora vamos agradecer ao Flamengo, porque essa eliminação, agora pensando, fez bem pra gente, porque não tem como a gente sair bem em 3 campeonatos ao mesmo tempo. Tudo seguido, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão, não tem como. Então, assim, sair logo da Copa do Brasil e só ter essas 2 competições, uma que futuramente será mata-mata e outra de ponto corrido, era isso. Então, a gente precisava disso. E também que a gente não só saiu mal no Brasileirão, com essa sequência negativa, né? Como a gente ficou com uma sequência negativa na Libertadores. Que aí começou, a gente foi com o time reserva, que a gente estava tranquilo já na tabela, contra o The Strongest. Perdemos 1-0. Depois a gente perdeu no Mental de Nunes pro River Plate por 2-0. E aí a gente foi pro jogo decisivo na fase de grupos, basicamente. A gente precisava só do empate. É verdade. E era contra o Sport Cristal. E bom, já vamos deixando o like, também se inscrevendo no canal. E se Deus quiser, o YouTube libera os comentários pro último vídeo aí da temporada de 2023. Tá em 2024, sim, mas que é da temporada de 2023. E vamos lá, a gente teve que fazer um roteiro gigante também aqui para esse vídeo. Botei aqui no computador, gigantesco aqui o roteiro. Então vamos lá, a gente precisando de empate. O Cano marcou o gol do Fluminense no primeiro tempo, mas depois a gente acabou tomando o gol de empate do Sport Cristal. E com muito sofrimento, eu digo, passamos, e até em primeiro, né? Graças a Deus. E para as oitavas, né, para o mata-mata da Libertadores, a gente resolveu contratar 4 jogadores. Falei que a gente precisava de reforços. O Marlon, zagueiro. Léo Fernandes. Nossa Senhora. Eu não gosto muito, assim, do Léo Fernandes, porque a gente esperava muito mais. Ione Gonzalez. Eu já não esperava tanto, já não. E também o Daniel, meu campo, também veio aqui. Já veio para ser reserva, já sabe que não vai render. E a gente foi muito perguntado aqui no Nesscast, quando ainda liberavam os comentários, se eles iam ajudar, se eles iam impactar pra gente ganhar a Libertadores. Ganhamos, mas não foi por culpa deles, não.
E então fomos para o mata-mata, pegamos o Argentino Júnior e o jogo de ida foi marcado por aquela lesão que o Marcelo cometeu, acidental ali, mas ele acabou sendo expulso. A gente não botou no vídeo do jogo, não vamos botar aqui mais da lesão, porque foi feio, hein? Eu garanto que a gente garante que foi uma lesão muito feia mesmo. Então, com a menos, a gente tomou um gol. E aí, no finalzinho, eles também ficaram, não com um a menos, mas com um expulso, né? Porque aí ficou igual. E a gente conseguiu empatar com o Samuel Xavier. Na volta, no finalzinho, o Samuel Xavier de novo marcou. E o John Kennedy também estava começando ali a marcar, né? Em todas as fases. E a gente ainda não sabia disso. Mas que o cara ia, deslanchar, exatamente. Depois a gente foi contra o Olímpia, que a gente tinha um trauma, né? Que no ano anterior a gente tinha perdido. E a gente começou em casa com 2-0, um gol do André, golaço, e outro do Cano. Só que a gente ainda assim precisava tomar cuidado, porque ano passado a gente começou abrindo 2-0 também no jogo de ida, e aí lá na casa deles a gente tomou, se eu não me engano, 3-1, e aí depois venceram nos pênaltis. Só que aí, no jogo de volta, a gente também venceu de 3-1. 5-1 no agregado, um gol do John Kennedy também, logo na ida. Aquele gol ele salvou a gente, porque logo depois o Olímpia tinha feito gol. Então, aquele gol tranquilizou a gente muito. Depois o Cano também marcou mais 2 gols. E então, fomos para a semifinal contra o Inter. Então, vamos lá, já entre os top 4 aí para ganhar essa Libertadores. E no Maracanã a gente precisava de vitória, porque o próximo jogo seria no Beira-Rio e era um estádio que, né, bota muita pressão. O Inter lota lá e a torcida lá também. Muito em cima, muito em cima, exatamente. Só que aí a gente acabou que embora tenha feito o primeiro gol no Maracanã, Samuel Xavier, que foi o herói anteriormente, se a gente fosse eliminado contra o Inter, Samuel Xavier teria sido vilão, porque ele foi expulso no Maracanã. E o Inter conseguiu virar 2-1. No finalzinho, a gente conseguiu empatar com o gol do Cano, quem diria? A gente querendo no início a vitória e depois só o empate já estava bom. Depois lá no Beira-Rio, a gente tomou um gol que o Fábio, sem querer ali, escorregou e o Mercado fez o gol. E aí depois aquela virada mágica com o gol do John Kennedy de empate, ali cavadinha linda, e aquela bomba lá que o Cano meteu, 2-1, estávamos na final. Sem falar que a gente ouviu, ao longo de todas as fases, vai perder. Direto. Começou com o Olímpia, né, que eliminou o Flamengo. Começou já desde a fase de grupos já. Mas aí não teve como. Então fomos para a final. E então fomos para a final da Libertadores. A gente estava lá, tem até uma foto aqui que eu separei só para mostrar para vocês. Vai pegando a outra aqui, ó. Eu, Maracanã. Eu tive que imprimir. E essa aqui, então, uma das melhores fotos aí. Tem, muito maneiro, fazendo do Cano, ele do John Kennedy. Muito maneiro. E a foto aqui já é autoexplicativa, né, do que aconteceu na partida. Gol do Cano, empataram e depois John Kennedy decidiu. E então, campeões da Libertadores aqui, um bom de pet na camisa aqui, Libertadores, tô todo apetizado. E a gente não podia fazer o vexame de perder nas semifinais. Não perdemos, que muito brasileiro tá fazendo aí. Então a gente foi pra final, como um bônus. Assim, eu torci pro Fluminense ganhar, obviamente. E claro que eu achei que ia ganhar. Eu vou achar que o meu time vai perder o jogo mais importante. Claro que não. Mas que assim, não foi motivo nenhum pra ficar triste. Se a gente pensar bem aí, dá uma forçadinha na barra, a gente ganhou Tríplice Coroa, Libertadores, Cariocão e uma Taça Guanabara. Você não comemora a Taça Guanabara? Flamenguista comemorou em 2021, que eu sei muito bem.
Os que não comemoraram 2021 é tudo modinha, começou ano passado, eu sei muito bem. E então, pra gente encerrar aí, que esse ano aí foi mágico, incrível, os nossos melhores 3 gols. Eu acho que vocês podem decidir, se o YouTube liberar os comentários, vocês dizem aí pra gente. Eu acho muito legal. Qual foi o gol mais bonito? Teve aqui, ó, vou deixar uma fotinha de cada gol. Vocês que escolhem o gol mais bonito, então vamos para os 3 indicados aqui do Nancy Cash. E o primeiro indicado é o gol do Keno de bicicleta contra a Portuguesa, que a gente estava lá no Maracanã, a gente viu, foi um golaço. E o segundo gol indicado ao prêmio de melhor gol de 2023 do Nancy Cash é o gol do Cano do meio campo contra o Vasco. Golaço, pô, que golaço. E o último gol, o terceiro aqui na indicação, é o gol do Marcelo, que ele marcou contra o Flamengo no jogo de volta, um gol importantíssimo pra gente também conquistar o Cariocão. E aí vocês vão decidir aí, qual gol aí foi mais bonito. E esse foi mais um Nancy Cast. Que temporada incrível.